E uma operação da Polícia Federal que aconteceu ontem em vários estados do país identificou uma organização criminosa que atuava na Codesp, desviando recursos públicos através de licitações irregulares. Imediatamente, o Conselho de Administração da estatal decidiu pela troca de comando da empresa. E para falar mais sobre essas mudanças, estamos recebendo aqui no estúdio ao vivo o jornalista e consultor de finanças Rodolfo Amaral. Bom dia, Rodolfo, tudo bem? Bom dia, Vanessa. É sempre um grande prazer estar aqui conversando com vocês. Obrigada pela sua presença aí, esse assunto tão forte que aconteceu ontem, né? Só se falava nisso, essa operação da Polícia Federal que aconteceu aqui em Santos, na Codesp. E eu queria que você me falasse o seguinte: foram retirados dos cargos o diretor-presidente, além dos diretores de mercado e jurídico. E logo, prontamente, já assumiram outros 3 esses cargos. Mas o que eles podem fazer? Vai ser um desafio imenso, né? Assumir a Codesp agora nessa situação? Na verdade, essa substituição teve que ser imediata, até para evitar outros transtornos ou que se pudesse sumir documentação ou coisas do gênero. Mas os novos diretores, no máximo que poderão fazer é colaborar, eu diria, com a equipe de transição de governo, que já começou a trabalhar ontem em Brasília, provavelmente deverá ser designado, até em função desse episódio, algum interlocutor para atuar diante essa nova direção da Codesp e se verificar de fato o que ocorreu e qual é a dimensão desse escândalo, né? Porque a própria promotoria pública, na narrativa, quando fala sobre as investigações, diz, certo, que isso aí seria só a ponta do iceberg. Sim. Então, provavelmente, outros contratos virão à baila, outras informações, as investigações continuam. Então, vamos ver o que é possível se apurar. Pois é, e tudo isso envolve aí o maior porto da América Latina, o que é uma pena, né, Rodolfo? Você tem aqui um livro, até vou mostrar para vocês, Em Busca de Mar Calmo, que é um raio-x aí nos portos do Brasil, feito pelo senhor, né? Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho em relação às dívidas. Como é que estão esses números hoje? Esse trabalho foi feito a convite da iniciativa privada, das empresas que operam no porto, exatamente com o objetivo de entregar esse documento aos então candidatos à presidência da República. Foram entregues a todos eles, inclusive ao presidente eleito e suas equipes, fazendo um diagnóstico das 7 companhias docas federais que administram 18 portos federais em todo o Brasil, entre os quais o Porto de Santos, Sim. o Porto do Rio de Janeiro, que são aqueles portos que têm um maior volume de dívida. Hoje, esses 2 portos, só naquele sistema portos que envolve a complementação de aposentadoria dos portuários, essa dívida ultrapassa a casa de 3 bilhões. Em resumo, a gente poderia dizer o seguinte: se essas 7 companhias docas fossem vendidas para a iniciativa privada, e esse é um discurso do atual presidente da República eleito, Sim. Quer dizer, a desestatização, mas se elas fossem vendidas hoje, o patrimônio delas seria insuficiente para cobrir as suas próprias dívidas. De tão alta que está essa dívida, né, Rodolfo? Exatamente. Pois é. E agora vai ser possível em apenas 2 meses esse novo presidente que precisou assumir ontem a Codesp fazer alguma coisa nesse cenário? Eu creio que não. Eu acho que o máximo que ele vai poder fazer é acompanhar as diligências que continuam da Polícia Federal, da Receita Federal, em relação a essas contratações, evitar que esses contratos continuem. Eu consultei ainda hoje de manhã dessas 3 empresas envolvidas nesse escândalo. De janeiro a agosto deste ano, 2 delas receberam algo em torno de 6 milhões de reais. Quer dizer, portanto, elas continuam operando, elas Sim, continuam recebendo, e é preciso estancar essa sangria, até porque essa situação já foi identificada pelo próprio Tribunal de Contas há questão de 2 anos. Certo? Já foi recomendado há 2 anos que essas empresas, esses contratos fossem suspensos. Sim, já é algo antigo, né? Exatamente. E a diretoria insistiu em manter esses contratos. Eu creio que esse novo presidente, que tomou posse ontem, após uma reunião do CONSAT, do Conselho da Administração Portuária, que ele faça esse controle mais rigoroso, vai ser a vigilância agora maior, e, sobretudo, que haja uma intervenção dos novos dirigentes, dos futuros dirigentes,
até porque a gente não pode esquecer que em 2016 foi promulgada a Lei 13.313, que é a lei de controle das estatais. Sim. Ou seja, a partir do escândalo da Petrobras, o Congresso Nacional aprovou uma legislação rigorosa, que é rigorosa, inclusive, nas escolhas dos dirigentes. Sim, sim. Hoje você não pode mais assumir um cargo numa empresa de economia mista ou numa estatal, se você não tiver qualificação específica para isso. Talvez até tenha sido o fato dessa urgência, porque os novos dirigentes que vieram para cá, inclusive o seu presidente, ele já atua na atividade portuária na Secretaria dos Portos, hoje lá vinculado ao Ministério dos Transportes. Então, talvez para estancar, e até porque os portos foram objeto de escândalos recentes, tá? E a atenção acho que foi imediata por causa disso. Tá bom, Rodolfo. Muito obrigada pela sua presença aqui no VTV da Gente ao vivo, tá? Uma boa tarde para o senhor. Eu que agradeço, mais uma vez.